Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez eu peço a você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei aí, que compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Para que mais pessoas venham ter acesso aí ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, né, de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A gente já gravou um vídeo aqui, aqui no caso, lendo a primeira sentença de João 1 em grego, né, que, como nós vimos ali, enarque, enrologos, aonde a gente gravou, está com 2 vídeos mais ou menos, né? E, e aí, muitas pessoas gostaram, tal, deu uma certa repercussão aí, tá? No princípio, era o verbo. Então a gente vai ler hoje a segunda sentença. A segunda sentença de João, capítulo 1, versículo 1. Kai rologos in prostonteon. Como eu falei também no vídeo passado, quem vai estudar grego, cara, talvez seja o primeiro texto que o cara vai aprender a ler. Seja esse texto de João, capítulo 1, verso 1, é um texto... Até quem não sabe de grego, quem não estuda grego, realmente sabe ler esse versículo em grego. De tanto que ele já foi debatido, estudado, nas redes sociais, no YouTube, seja onde for. Então, é um tema muito debatido porque ele, né, digamos assim, gera uma certa polêmica em alguns grupos aí que não concordam com a tradução, inclusive, né, desse versículo aí. Assim também como a teologia que tem por trás desse versículo. Mas nós vamos aqui nós vamos continuar a leitura e uma explicação exegética desse versículo aí. Eu estudo grego com Paulo On, né? Eu faço um curso do Paulo On e, cara, ele é muito fera, né? Nesses estudos aí, para quem sabe quem é o cara, sabe o quanto ele é uma pessoa capaz. E nós vamos fazer aqui, o que eu vou fazer é um resumo dos estudos dele, tá bom? Claro que isso aqui não é meu. Apesar de eu trago alguns insights meu aqui e tal, mas a base realmente aqui são os estudos do Paulo On, né? Você pode encontrar nesse livrinho dele aqui, ó. Muito bonzinho, tá? Eu tenho o outro dele também, a introdução da Bíblia, né? Tava aqui em cima, acho que eu guardei aqui, coloquei, tá aqui. Esse outro livro dele aqui também, que eu já fiz vídeo dele aqui, ó, um livro muito bom. Deus falou a língua dos homens. Muito bom também. E ele lançou há pouco tempo atrás essa outra obra aqui, mais para o grego mesmo. Aí a gente vai ver aqui o que é que o Paulo On vai falar, a explicação aqui que eu achei muito interessante. Então, Kai hologos in proston theon, ou seja, e o verbo estava com Deus. Seria uma tradução mais assim direta, tá? Mas vamos lá. Então, ele vai tratar primeiro aqui o vocabulário dessa sentença, sendo que ele já tratou um vocabulário da primeira sentença, a gente já falou aqui, é claro, no primeiro vídeo dessa sequência aqui, tá? Mas aqui ele vai trabalhar o verbo eimi. Tá bom? E ele diz, inclusive, aqui, ele traz aqui uma nota muito interessante, né? Que esse verbo emir, ser ou existir, né? Ele vai estar no Novo Testamento 2.462 vezes. Então é um verbo muito importante aí. E ele está exatamente ali, ó. Kai hologos en. Esse en aí é o verbo eimi, tá bom? E o hoteos, que Deus, né? Que é um substantivo que vai estar 1.317 vezes também no Novo Testamento. Então vamos, né, ler aqui alguma coisa aqui na parte de gramática dessa sentença aí. Em grego, a ideia comunicada pela preposição dependerá também do caso da palavra que ele segue, bem como do contexto em que ela ocorre. O substantivo theon está no caso acusativo, que marca o objeto direto,
de determinada ação ou estado. Então, para quem estuda um pouco de língua portuguesa, né, vai saber o que é um objeto direto. Então, vai ser a mesma coisa do caso acusativo no grego, né? Então, a palavra de caso acusativo é sempre afetada por outra. Em uma frase em grego, quando você tem, né, como ele disse aí, um termo, né? Por exemplo, que o theon, no caso acusativo, tem que ter uma outra palavra que lhe antecede, né, que esteja ligado a ela, para que a frase ela tenha sentido. Tá? São regras básicas para quem está estudando grego aí, né? Então, ó, quando a preposição pros antecede uma palavra, no caso acusativo, ela pode indicar, como é o caso do segmento de frase que estamos analisando aqui, uma ideia de associação ou companhia, no que chamamos acusativo de associação. Ele já está explicando aqui exatamente a frase. Desse modo, a combinação de pros com o acusativo, com o substantivo acusativo ton theon, ou seja, uma formação do artigo acusativo ton com o substantivo acusativo theon, pode ser traduzida por com Deus ou junto com Deus. Ou seja, é como se pode traduzir, né? O pros ton theon. Então, nós vamos ter aqui algumas traduções, né? Como que essa frase pode ser traduzida, kai hologos en proston theon. Então, nós temos aqui algumas situações. Ó. E a palavra estava com Deus, pode ser traduzida desse jeito. Ele estava com Deus, como você pode encontrar na NVI. E aqui, cara, aqui é uma coisa assim que eu acho bem complicada. Por quê? A gente entende como é que a NVI ela se propõe a traduzir. Não é que está errado, mas, poxa, falta o logos aqui, né? É difícil você fazer uma tradução onde se fala do logos, ou seja, do verbo, e você não repete ele na segunda sentença. Se ele está na primeira, coloque na segunda também, cara. Certo? Nós sabemos que o ele aqui está falando do logos ou da palavra da primeira sentença. Beleza. Mas é muito interessante que você coloque também na segunda sentença, porque você vai precisar dele de novo na terceira sentença, que é a do próximo vídeo, inclusive. Então, só esse ponto aqui, né, que eu não concordo muito com a NVI nesse ponto. E olha que eu gosto dela, mas aqui a NVT traduz o seguinte, ó, a palavra estava com Deus. Muito melhor do que a NVI, no meu ponto de vista, né? E a Bíblia de Jerusalém Yara vai trazer, e o verbo estava com Deus, que eu acho a melhor tradução, tá? E aí nós vamos trazer algumas observações exegéticas. O Logos não apenas já existia no momento da criação de todas as coisas, é só olhar Gênesis 1:1. Inclusive, eu estou aqui com a Septuaginta, ou Septuaginta, né, como diz alguns, eles usam esse G duro aí. Eu acho interessante. Inclusive, a gente vai falar desse G exatamente aqui. Ó. Na Septuaginta, que é a tradução grega, tá, do Antigo Testamento hebraico, essa tradução foi feita ali no século, mais ou menos no século III, uma coisa assim, antes de Cristo. Ou seja, bem antes do Evangelho de João. Em Gênesis 1:1, na Septuaginta, vai estar, olha só como você vai ver o texto grego lá, enarque epoisen hoteoston uranon kai tengen. Enarque epoisen hoteoston uranon kai tengen. Engraçado, né, cara? O gen aqui, que é terra, é de onde vem a palavra geologia. Geologia, ou seja, o estudo da terra, né? De quem estuda a terra e tal, sua origem e tal. Então, esse termo geo aí vem exatamente do termo grego ge, que quer dizer terra. Então, mas o que eu acho interessante é o termo que ele traz aqui, ó, enarque, ou seja, no princípio. Aí, quando João ele vai escrever o seu evangelho,
com certeza ele tinha um contato com o texto aramaico, com o texto hebraico, mas eu também creio que ele tinha em mãos um texto grego da Septuaginta, porque ele vai começar também o seu evangelho como enarquê, no princípio. Então, só que ele vai trazer o seguinte, no princípio, ele vai falar que é o seguinte, ó, enarquê en hologos, no princípio era o verbo. E um outro ponto, o verbo aqui, logos é um termo grego muito utilizado também pela filosofia ali de Platão, ou seja, bem antes de Cristo. Então, em um só versículo, João ele trabalha com o arquê, né? E também com a ideia de logos, agora só que trazendo para Jesus. Ou seja, algo diferente daquilo que Platão e os outros filósofos antes de Cristo eles entendiam do logos. O logos ele era estudado, ele era trabalhado. Só que João ele pega o logos aqui, ele traz um sentido real. Ele diz que ele é uma pessoa e ele estava com Deus e ele estava no princípio de tudo. Então eu acho muito interessante isso daqui. Então o Paulo On ele vai falar o seguinte: o Logos não apenas já existia no momento da criação de todas as coisas, em Gênesis 1, né? Mas também estava associado a Deus. Ao usar a palavra Logos, que expressa um conceito importante para várias correntes filosóficas gregas, é provável que João tivesse traduzido para o grego a expressão hebraica Devar Elohim, ou seja, palavra de Deus, que expressa a convicção de que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e isso vai estar em Salmos 33, né, e Hebreus 11 também. Portanto, João associa Jesus não somente a Deus, mas ao próprio evento da criação, que fica ainda mais claro em João 1, versículo 3, que diz o seguinte: ó, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então, muito bem trabalhada essa observação exegética aqui, curta, mas bem bacana, né? E aí nós temos uma aplicação, ó. Ao relacionar Jesus a Deus no evento da criação, João demonstra a divindade da palavra de Deus, fato que fica ainda mais claro em João 1,3, né, que nós lemos agora há pouco. Se a intenção de João foi associá-lo à expressão hebraica, a palavra de Deus, isso mostraria não apenas que Jesus estava presente, assim como Deus, no ato da criação, mas também que a criação foi feita por seu intermédio. Jesus é a palavra de Deus que estava com ele no princípio, para dar origem a todas as coisas criadas. O mundo foi criado por ele e por ele. Foi criado por ele, para ele e por intermédio dele. Em Romanos 11:36 você pode encontrar essa afirmação aí de Paulo. Veja que Paulo sempre concordando aqui, né, com João. Então está aí, cara, muito bacana, né? Então a gente trabalhou aí as duas sentenças de João, capítulo 1, versículo 1, né? E o próximo vídeo, né, nós vamos fazer a terceira parte, né, que é a parte mais polêmica aí, para muitos. Então é isso, gente. Deixa o seu gostei, como eu falei, né? E compartilhe os nossos vídeos. Deixa os seus comentários aqui também sobre o que você acha desse assunto aí. Deus abençoe a sua vida.